E quais são aí alguns cuidados em relação ao Six Sigma, pessoal? Basicamente, o Six Sigma ele é um processo de afunilamento ou screening, onde a utilização do DMAIC faz com que você inicie com muitas variáveis que podem influenciar na causa raiz, e a partir do momento que você avança na fase medir, analisar, melhorar e controlar, você vai chegar no máximo aí por volta de 3 variáveis com grande efeito na sua saída ou no seu problema, e uma vez que você controla essas variáveis críticas, você realmente vai melhorando e aumentando o nível sigma do seu processo através da redução da variabilidade. E quais são aí alguns cuidados iniciais, pessoal, que você deve ter? Principalmente a abordagem Six Sigma, ela deve ser como uma estratégia, principalmente se você tem aí problemas significativos de qualidade. Adotar o Six Sigma como uma estratégia para reduzir aí os problemas de qualidade é muito importante. O Six Sigma ele tem uma potência incrível, mas ele é muito importante, principalmente atuando em problemas de qualidade. Então, se a empresa tem essa necessidade, pode adotar como estratégia o Six Sigma, principalmente aí para redução de variabilidade, mas basicamente voltado aí para problemas de qualidade principalmente. Metas de melhoria para a direção, ou seja, uma vez que você aborde o Six Sigma, que você adote o Six Sigma como estratégia, é importante que esse tipo de meta relativo a projetos Six Sigma estejam na meta que cada um dos diretores precisa entregar. Todo mundo tem que ter essa meta para que se comprometa em relação aí principalmente a recursos e apoio ao programa. Se não tiver na meta principalmente dos diretores da empresa, vai ter mais dificuldade em obter apoio. É necessário que tenha-se um mentor experiente, principalmente a empresa tenha aí um Black Belt certificado e experiente para que dê apoio técnico e suporte ao programa, porque não basta simplesmente ter um treinamento, tem que ter alguém que possa tirar as dúvidas das pessoas no seu dia a dia para que as coisas comecem a caminhar. Então é necessário ter aí um mentor experiente nesse programa, conduzindo esse programa. Treinamento de Green Belt, para que você capacite as pessoas, para que tenham um entendimento da abordagem em relação aí à utilização de cada uma das ferramentas dentro do método DMAIC. É muito importante escolher aí os treinandos, principalmente aí aqueles que têm uma visão mais racional, mais lógica, gostem aí dessa ciência exata, para que realmente tenham um perfil para suportar aí o treinamento, que é bem pesado em termos de carga horária e de ferramentas estatísticas, bem como a preparação aí e o apoio e formação de champions, que vão aí dar o suporte principalmente em termos de liderança e remoção de barreiras aos projetos importantes. E tem que ter realmente um cuidado muito grande para que se escolha projetos, principalmente os projetos relevantes em relação à qualidade, para que sejam aí finalizados entre 3 e 6 meses e realmente a coisa aconteça. E um processo robusto de acompanhamento desses projetos, de preferência com apresentações semanais, para que você possa entender aí algum tipo de problema e possa sentir e compartilhar com a direção a evolução aí do programa, bem como dos seus resultados. Então tá aí alguns cuidados iniciais. Um outro cuidado inicial é que realmente o perfil das pessoas tem que ser um perfil de ciências exatas, um perfil mais analógico, de pessoas que gostam de número, de análises, né? Não pode ser pessoas que não tenham esse tipo de gosto, esse tipo de vontade, porque existe uma certa complexidade em relação ao uso de ferramentas estatísticas, principalmente aí em relação a controles estatísticos de processo, ferramentas de análise de sistema de medição, estudos de repetibilidade e reprodutibilidade, análise de capabilidade de processo, bem como CP, CPK, PP, PPK, estudos de estabilidades de processo, cartas de controle, estudo de delineamento de experimentos, quando a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, o uso de DOE, que é uma ferramenta poderosíssima, bem como a utilização do software Minitab para as análises estatísticas,
teste de hipótese, análise de variância. Então, somente pessoas com muita paixão em relação a isso, bem como alguém que tenha esse perfil, que realmente vai conseguir absorver, dar continuidade, uma vez se cobrado pelos seus gestores. Então precisa ter muito cuidado em relação à escolha desse perfil e quem vai ser o mentor dessas pessoas, porque é um programa extremamente robusto e importante, mas ele assusta algumas pessoas pela sua complexidade. Ele não é fácil, por mais que seja colocado da forma mais tranquila e didática possível, né? Tem que ter pessoas com um perfil adequado para que leve o programa adiante, mas é realmente muito poderoso, pessoal. E o que eu sugiro a você, né? Se você não tem aquelas qualidades que eu coloquei inicialmente, principalmente, mesmo que você tenha aí apoio da direção, mas se você não tem aí um mentor, um black belt experiente dando suporte ao programa, então eu sugiro que você comece a tratar sim os problemas de qualidade por uma abordagem um pouco mais tranquila, com ferramentas poderosas, científicas, mas não com a abordagem um pouco mais pesada, estruturada e de estatística do Seis Sigma, que pode assustar e pode causar aí aversão às pessoas ao programa, fazendo com que fique muito mais difícil você retornar com o Seis Sigma num momento mais adiante, porque as pessoas ficaram traumatizadas. Então, eu entendo, e a minha sugestão é que você inicie aí com um aquecimento para esse programa, né? Fazendo principalmente a utilização do uso das ferramentas de SDCA e de PDCA. Então, o SDCA é uma ferramenta que faz com que você aí mantenha a estabilidade do processo através da manutenção dos seus procedimentos operacionais padrão. Uma vez que você atinge a estabilidade garantida pelo SDCA, você realmente parta para o PDCA, que é um método científico poderoso criado pelo Shewhart e Deming mais tarde trocaram o PDCA pelo PDSA, no sentido do SC de study e não de control, fazendo com que ele estudasse aqueles resultados que tinham sido implementados, fazendo com que as análises de hipótese fossem concluídas ou não, mas são processos poderosos que você, com muito mais simplicidade e fazendo uma análise robusta aí de definição de problema, bem como aí de 5 porquês para entender a relação de causa e efeito e depois comprovando algumas hipóteses, possam ter aí resultados importantes, mesmo porque aí 70% ou mais dos problemas, eles não precisam de ferramentas poderosíssimas do Seis Sigma, mas existe realmente aí uns 20% que você não vai conseguir se não utilizar realmente o Seis Sigma. Então você pode iniciar com o Seis Sigma? Sim, você pode iniciar, desde que você tenha aí um processo mais estruturado. Se você não é capaz de montar essa estrutura no momento, faz e inicia pelo PDCA. Então, eu recebo muitas perguntas em relação à formação de Green Belts. Ayrton, eu devo fazer um curso de Green Belt, eu devo fazer um curso de Yellow Belt, eu devo fazer um curso de Black Belt? E a minha resposta é sempre depende, né? Se você tem alguém na empresa que te vai dar suporte técnico em relação às dúvidas que você vai ter no dia a dia, vai em frente com o Green Belt. E se você realmente tem oportunidades relativas à qualidade e alguém para te dar suporte técnico, vá a fundo, porque são ferramentas poderosíssimas e faz com que você crie aí um diferencial competitivo. Porém, se você não tem esse suporte, se você não tem ajuda para resolver problemas, você vai ter muita dificuldade e é muito provável que você perca gás, que você perca energia ao longo do tempo e você vai deixando essas ferramentas do lado em função da complexidade inicial que ela tem, mas não é simplesmente por isso. Você não tem pessoas para te ajudar a romper aí algumas dificuldades do dia a dia. Então, minha sugestão é sempre começar aí com o aquecimento, com essas duas ferramentas muito poderosas também, SDCA e PDCA. Eu já tenho aí dentro da playlist conteúdos em relação a isso, você pode consultar a hora que você quiser.